Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do iNutriCast e hoje o episódio está maravilhoso. Eu estou realizando um sonho de ter a maior referência nacional em genética, CEO de uma das maiores empresas de testes genéticos do Brasil, doutor, pós-doutor em genética, Marcelo Sadia. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Agradeço muito a honra de tê-lo aqui hoje para a gente falar de genética. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um privilégio e falar de genética sempre me deixa feliz, né? Mostrar como a genética pode fazer toda a diferença e que está desde algumas características básicas, como a cor dos nossos olhos, da nossa pele, do nosso cabelo, até as nossas respostas frente ao que acontece na nossa vida, a nossa resposta a medicamentos, a nossa alimentação. Todos nós sabemos que nós vemos diferenças entre essas pessoas. E toda vez que você vê alguma diferença, você pode apostar que tem um fator genético envolvido. Conta para nós, doutor, um pouquinho da sua história. Como que o senhor entrou assim, no ramo da genética? Qual que foi a virada de chave? Conta para a gente um pouquinho. Tá bom. Então é o seguinte. Há muitos anos atrás, eu estava no exército, né? Estava casado com uma pediatra, ela falou, vamos sair. E aí, eu falei, tá. E a gente resolveu fazer uma pós-graduação. Então, fui para Botucatu e lá eu comecei a fazer um mestrado em genética. Foi assim que eu entrei na genética, né? Cheguei lá, a orientadora aceitou nos orientar. Então, eu comecei fazendo mestrado, trabalhando com gastrite, úlcera e câncer gástrico. Na verdade, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado com esse enfoque, tentando usar a genética para estabelecer alguns métodos de diagnóstico precoce. Porque um dos grandes problemas do câncer gástrico é que quando você começa a apresentar sintomas, quando o paciente começa a apresentar sintomas, muitas vezes a evolução do câncer já é grande, e isso acaba dificultando o tratamento e a sobrevida dos pacientes. Então, a minha pós-graduação e meu pós-doc foi voltado exatamente para isso. Quando que o senhor começou a estudar os polimorfismos e a questão dos testes genéticos associados à prática clínica? Quando que o senhor viu essa virada de chave usando a nutrigenética aí nos desfechos dos tratamentos? Então, eu já tinha essa experiência, né, na minha pós-graduação. Eu analisei diversos polimorfismos associados ao hospedeiro, à pessoa, que poderiam levar a maior risco de câncer gástrico e da bactéria também. A gente fez análises genéticas de fatores de virulência do Helicobacter pylori. Então, eu já tinha isso. E eu comecei a orientar, junto ao programa de pós-graduação em patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, e recebi 2 nutricionistas para orientar. E eu não queria só encaixá-las no meu projeto. Então, a gente desenvolveu nosso primeiro projeto de nutrigenética, em que a gente analisou diversos polimorfismos de genes envolvidos no processo de detoxificação, na resposta antioxidante, na eficiência de reparo de DNA de indivíduos que tinham dietas totalmente antagônicas. Uma dieta rica em frutas, vegetais, legumes e a maioria de origem orgânica e outro exatamente o contrário. Uma dieta rica em produto industrializado. Tinha gente que, segundo essas pessoas, elas simplesmente não ingeriam frutas, legumes, verduras, nada. Só produto industrializado. Então a gente comparou danos do DNA, os níveis dos micronutrientes, qual que era a influência desses fatores genéticos que levaria a maior risco de algumas doenças. Foi assim que nasceu essa minha entrada no mundo da nutrigenética. Depois foi evoluindo. Eu abri um laboratório, fundei um laboratório de genética e biologia molecular, em que eu usei essa experiência acadêmica e a experiência clínica para desenvolver diversos perfis. Então, tem perfis voltados para nutrigenética, para onco, para farmacogenética, gastro. São 15 áreas da medicina e nutrigenética também que nós desenvolvemos diversos perfis. Então,
eu poderia falar um ano aqui sobre esses perfis. Doutor, eu falo que a genética, ela mudou o meu ver as coisas de quando a gente recebe um paciente ali no consultório, de como esse paciente, ele responde diferente a diversos tipos de tratamento. E o que a medicina há muito tempo usou como protocolo, isso caiu por terra comigo lá dentro do consultório. E aí hoje, com os painéis genéticos, a gente consegue avaliar esses polimorfismos, né, pessoal, que são esses genes. Até o doutor pode explicar para a gente que todo mundo tem a mesma genética. O senhor explica um pouquinho para a gente, para o público que está em casa, que às vezes quer entender o que às vezes eu falo muito de nutrigenética, as pessoas às vezes não entendem o que é essa nutrigenética, o que se avalia num teste genético, como que isso contribui lá na clínica, de fato, para maior assertividade do tratamento. Então, vamos aproveitar aqui, pessoal, explica para a gente, doutor. Ok. Então, todo mundo tem os mesmos genes, a grande maioria, na realidade. Mas esses genes, eles podem ter algumas variações na sequência. Então, isso vai fazer com que, por exemplo, a pessoa seja mais susceptível a um consumo de gordura. Então, muitas vezes, a dieta cetogênica pode ser perigosa para essa pessoa. Então, por exemplo, tem um gene, que é o gene ACE. Esse gene codifica uma enzima, que é a enzima conversora de angiotensina, que vai converter a angiotensina 1 na 2. A 2 é um potente vasoconstritor. E o que acontece? Quanto mais produção dessa enzima, mais produção desse vasoconstritor, maior o risco de hipertensão. E existem variantes genéticas. Então, eu posso herdar um gene do meu pai, da minha mãe. Só que podem ter variantes genéticas que podem fazer com que se produza mais aquela enzima, que aquela enzima seja mais ou menos eficiente. No caso do gene ACE codifica a ECA, você tem uma variante genética que faz com que haja uma maior produção de ECA, maior efeito vasoconstritor, maior risco de hipertensão, porque vai apertar os vasos, então isso tende a levar a um aumento da pressão sanguínea, e isso acaba aumentando o risco de doenças cardiovasculares e de outras doenças também. Então, por exemplo, quem é portador de uma variante genética que leva a maior produção da ECA vai ter um risco 3,2 vezes maior de infarto do miocárdio. Quando essa pessoa ingere uma grande quantidade de gordura, eu estou falando de gordura total, em torno de 45%, 48%, a produção da ECA ela pode dobrar nesses indivíduos que são portadores dessa variante genética que já produzia mais ECA. Dobra, consequentemente, aumenta mais ainda o risco de hipertensão e de doenças cardiovasculares. Então, se você avaliar esse gene e prescrever uma dieta cetogênica, você estará aumentando o risco de... Porque a dieta cetogênica hoje, que a gente vê no... É bem complicado, né, doutor? Porque a base de bacon, eu pego paciente lá colocando manteiga no café, óleo de coco no café, os lanchinhos pururuca, eu já peguei coisa desse tipo. Exatamente, esse e é o a problema. genética, ela mostra pra gente que nem tudo que é bom para a maioria das pessoas será bom para todo mundo. Existem uma parcela da população que vai se lascar muito com aquele tipo de protocolo. E é aí que a genética fez sentido para mim quando eu comecei a trabalhar. Porque, no caso, a gente estuda na faculdade protocolo para aquilo, funciona para a maior parte das pessoas, mas tem uns 40% ali, uns pontinhos fora da curva ali, que vai dar muito ruim. E esses pacientes até que o senhor citou desse gene também, doutor, existem pessoas também mais sensíveis ao sódio. E existe hoje também aí na internet, com profissionais que têm uma grande visualização, protocolos de ingestão de sódio, né, na água. E eu já recebi também pacientes com uma grande ingestão de sódio na água, que é benéfico em alguns casos para algumas pessoas, para outras pessoas não. É péssimo. Na verdade é o seguinte, esse gene tem essa variante genética que leva a maior produção da ECA, aumentando o risco de hipertensão. Tem outro alelo que não produz tanta ECA, mas faz com que essa pessoa seja mais sensível ao consumo de sal. Então, se ela consumir 2,9 gramas por dia de sal, em torno de 155 miligramas, ela começa a ter um aumento de risco de hipertensão. Sim.
exatamente por causa desse gene. Então, de posse dessa informação, lembrando que sódio é extremamente importante, Sim, tem diversas funções no é o nosso excesso, corpo, sim. mas para essa pessoa, o excesso de sódio é extremamente perigoso. Então, o que a gente pode fazer com essa informação genética? Olha, eu posso e devo consumir sódio, Sim. mas no limite de 2,9 gramas por dia. Essa pessoa tem a outra variante genética. Então ela pode até consumir um pouco mais, mas sempre com cuidado. É isso que a genética nos mostra. Então ela nos mostra que aquele indivíduo ele pode ser mais sensível a uma dieta cetogênica, pode ser contraindicada para ele, porque muitas vezes você está preocupado com emagrecimento, com outros fatores, e não entende por que está aumentando a pressão sanguínea do seu paciente. Sim. Pode ser por isso. Então, você não vai poder usar a dieta cetogênica para esse paciente. Isso a gente está falando de gordura total. Ele também vai ser sensível ao consumo de gordura saturada. Então, você começa a E ver tem essa a suscetibilidade. variante, né, do FAB-P2, que a gente pega também muito, né, doutor? Que a pessoa também é bem sensível a esse consumo de gordura saturada, a questão inflamatória do gene do IL-6, que a gente pega também, que a gente vai fazendo uma costura, né? Que é muita coisa do perfil do paciente, as questões de metabolização de ômega 3, fatores de transcrição. E aí a gente vai fazendo, doutor, né, uma costura e chega nessa questão de personalização total da dieta e aí muitas das vezes também suplementação. Eu acho que a palavra correta é exatamente essa, personalização. Sim. É o que você falou. Você pode pegar um protocolo, ele pode funcionar para 60%, 80% dos pacientes. Mas se você estiver dentro daqueles 20%, para você não interessa. Porque quando você faz um estudo, você está trabalhando com uma média daquela população. Mas você, no seu paciente, pode estar totalmente fora disso. Então, o que adianta se funciona para 1.000 pessoas se não funciona para mim? Não me interessa. Eu quero algo que funcione para mim. E é isso que cada um pensa. Porque cada um é 100%. Então, você tem que montar um tratamento para aquela pessoa. Não interessa se foi ótimo para a maioria. Ou bom para a maioria, mas para mim não. Então, eu quero algo que funcione para mim. O profissional quer algo que funcione para o paciente. E essas respostas diferentes frente a esse protocolo, ao tratamento, são devido à genética. Então, dieta cetogênica não dá para mim. Jejum intermitente é ótimo. Para mim não. Quando eu tenho uma variante genética que se eu fizer jejum intermitente, meu cortisol dispara, eu vou ficar irritado, ninguém vai querer chegar perto de mim, né? Por causa do jejum intermitente. Então, de posse dessa informação, por que eu vou usar jejum intermitente? Eu falo que é maravilhoso, porque você pega um gene, você costura outro, aí o senhor falou já do cortisol, a gente já pensa no Adora 2, a gente já liga com a Conte, a gente já começa a pensar no estrago que pode ser feito de tudo ali. É muito maravilhoso, é muito bacana. Então, a influência genética tem tudo que você possa pensar, né? É o que eu disse, desde o básico, a cor do cabelo, dos olhos, a sua altura, tudo isso é influenciado pela genética. Só que não é só genética. É a genética interagindo com o seu estilo de vida, com os fatores ambientais. Por quê? Porque por mais importante que o DNA seja, que o gene seja, o momento em que esse gene vai se expressar, a quantidade em que ele vai se expressar e produzir aquela proteína, aquela enzima, aquele RNA não codificante, é que vai levar a menor ou maior eficiência daquela função. Então, por exemplo, eu preciso de um processo inflamatório? Preciso. Até o final do século XIX, mais de 50% das mortes eram devido a infecções. Hoje mudou, tá? Só que existem variantes genéticas que levavam a uma inflamação mais vigorosa, mais exacerbada. E a gente precisou disso a maior parte da história humana. Só que agora mudou. E o que acontece? A gente continua tendo alguns aspectos devido à alimentação, ao estresse, que vão levar a um processo inflamatório. Aí você tem variantes genéticas, por exemplo, do gene TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória extremamente importante, que pode fazer com que haja um aumento da produção desse TNF-alfa de 100, e alguns pacientes chegam a apresentar um aumento de até 300 vezes. Ele vai inflamar à toa, muito.
E é esse paciente que merece atenção, porque ele perpetua essa inflamação crônica, que é o que a gente quer combater, que eu vivo falando. Às vezes as pessoas têm muito medo de inflamação, mas, pessoal, inflamar é bom. Só que nós fomos feitos para inflamar de uma maneira aguda, né, doutor? O que nós estamos falando aqui é quando essa inflamação, ela acontece, resolve e ela não cessa. E essa inflamação, ela se perpetua de uma maneira crônica, isso vai gerando todas as doenças que, desde câncer até as doenças crônico não transmissíveis, diabetes, perpetuando a obesidade, e aí vai, né, doutor? Com certeza. E aí tem esses perfis que têm essa condição de perpetuar essa inflamação, e eu falo que o melhor investimento que se você pode fazer hoje, faça o seu teste genético. Gente, Sem por dúvida. que investimento? O DNA não vai mudar. Eu não estou falando assim igual o exame bioquímico que você faz hoje e daqui 2 meses vai estar tudo diferente. O seu DNA, a sua impressão digital, tanto faz você fazer quando você nasce ou quando você morre, o seu DNA não vai mudar. E essas orientações que o doutor está falando para a gente, não é dieta, a gente está falando de estilo de vida. Você tem a capacidade de pegar um perfil genético, de ver como que as suas enzimas funcionam, qual que é o melhor tipo de ajuste ali, né, para você, para sua dieta, e você vai ter que seguir isso aí. Então, no meu consultório, eu falo que a gente não faz dieta, a gente faz plano de vida. Né? E assim, quando a gente respeita esses genes, faz um plano de vida adequado para mim e trabalha este ambiente que a gente chama, né, doutor, de epigenética, a gente previne. Então, o teste genético não é que às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, eu não vou fazer isso não, porque eu vou ver um tanto de coisa que eu não quero ver. Eu falo, vai ver o quê, meu filho? Nós estamos falando de predisposição. Eu falo que a genética é a arma, mas quem aperta o gatilho é o meio ambiente. Então, vamos cuidar do seu ambiente de uma maneira favorável. Vamos pensar, porque eu tenho todos esses genes aí que o doutor está falando, inflamatório, de ECA, de gorduras, e eu não sei. Que eu faço, às vezes as pessoas falam para mim, já escutei no consultório, não, doutor, os ignorantes são mais felizes. Eu falei, nem sempre. E eu me inflamei, doutor, a vida inteira de seguir influencers aí na internet, com referência até, mas que não levava essa particularidade genética em conta, e eu me estrepei muito, porque eu fui uma que segui dieta cetogênica boa parte da minha vida aí, já faz um tempo, e eu pago o preço disso até hoje, quando eu vi o meu teste genético, que eu falei, nossa, eu fiz tudo errado. Pode ter gente que se beneficiou, tenho certeza, mas para mim não. Exatamente. Nós somos diferentes. E acho que a palavra-chave que você acabou de citar é ajuste. Então, preciso ter TNF-alfa? Preciso, porque senão eu vou fazer a barba, Sim. vou dar um corte no rosto, vai ter uma infecção e posso morrer por causa disso. Eu preciso de TNF-alfa. Só que eu não preciso de 300 vezes mais TNF-alfa. Então, quando você pensa em termos de uma dieta, do estilo de vida, eu tenho que levar isso em consideração. Então, você vai fazer uma dieta anti-inflamatória que tem que ser mais vigorosa do que aquela pessoa que não tem. Então, você vai moldando o estilo de vida, vai conhecendo as suas suscetibilidades, evitando. Eu não faço mais jejum intermitente, porque o meu cortisol dispara. Né? Então, que é um problema. Eu já peguei uma paciente no consultório que foi assim, hoje eu falo que 100% das pessoas que eu atendo, doutor, em algum ponto o teste diz muito sobre uma conduta que ela faz na vida dela que ela não faz certo. Então, assim, às vezes todo mundo, alguma coisa de toda aquela anamnese completa que a gente faz na primeira consulta, fica ali 2 horas coletando. Eu falo assim que algum aspecto a pessoa estava indo para uma direção que você fala, opa, vem cá, é por aqui que você tem que ir. Então, assim, é fundamental os pacientes fazerem esse perfil genético. Só pegando o gancho da inflamação até. Eu recebi uma paciente há uns tempos atrás que ela não conseguia ganhar massa muscular. E ela passou em consulta, nós fizemos o teste genético dela e ela estava com muito anti-inflamatório por essa questão de demonizar muita inflamação, todo mundo tem que desinflamar e é cúrcuma, muito ômega, muito não sei o quê, e aí é protocolo para todo mundo, desinflama.
E essa menina, ela tinha um perfil muito bom, ela não tinha um perfil pró-inflamatório, assim, que exacerbado, e ela já tinha uma dieta, ela era vegetariana, ela se cuidava bem. Quando nós fomos ver, assim, ela estava desinflamando muito e ela já estava impossibilitando esse rompimento, né? Eu quero essa inflamação também do exercício para me ter o ganho de massa muscular. E ela estava se anti-inflamando, assim, se podemos dizer assim, tanto que ela não ganhava massa muscular, de tanto medo dessa inflamação também. Então, a questão é essa. O ajuste precisa buscar o equilíbrio. Sim. Porque tanto excesso quanto a deficiência pode ser prejudiciais. Então, a gente tem o TNF-alfa. Excesso pode ser ruim? Pode. Mas a gente precisa dele. A gente vai ter uma resposta antioxidante contra radicais livres, que a gente precisa. Tá? Então, você tem variantes genéticas que levam a um comprometimento dessa resposta antioxidante endógena. Então, o que eu vou fazer com relação à alimentação, suplementação? Fornecer um aporte através da alimentação para melhorar essa resposta antioxidante, para melhorar a eficiência dessas enzimas. Se não for suficiente, eu vou partir para uma suplementação. No caso do TNF-alfa, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa expressão através da alimentação, da suplementação, para que essa produção de TNF-alfa seja ajustada, seja equilibrada, para proteger o indivíduo, porque a gente precisa, direto, todos os dias, mas sem exagero, sim, que leve a um processo inflamatório prejudicial. Inflamação é bom, desde que esteja equilibrada. E eu falo que quando ela está equilibrada, ela é a base de tudo. Porque a gente recebe pacientes polimedicados, que eu falo que as pessoas estão olhando lá na base da pirâmide, toma isso, toma aquilo, a pessoa está extremamente inflamada, o intestino gritando de desbiose, dando estímulo inflamatório para o corpo inteiro. Quando a gente entende e ajusta essa inflamação, às vezes a pessoa não precisaria nem de, né, doutor, Então, eu vejo que em vários aspectos, eu acho que a medicação é extremamente importante. Sim, não discuto isso. Mas, principalmente quando a gente pensa em termos de medicamentos que são utilizados em neurologia e psiquiatria, você pode, através de uma dieta, da regulação da saúde intestinal, sim, muitas vezes diminuir a dose desses medicamentos, por exemplo, ou até mesmo, né, deixar de usar. Uma alimentação, uma suplementação adequada pode ser o suficiente. Então, tem estudos mostrando, por exemplo, que crocos ativos vai ter uma resposta muito parecida ao uso de citalopram, a própria curcumina. Então, hoje estão saindo cada vez mais de estudos mostrando que vários compostos bioativos podem ter uma ação semelhante aos medicamentos, sem os efeitos colaterais. Né? É ótimo, mas aí a gente vai pensar sim, em informação genética. Sim. Por exemplo, a curcumina, a cúrcuma, ela é capaz de diminuir a atividade de uma enzima que é extremamente importante, que é a CONT. Então, por exemplo, existem variantes genéticas que já levam a uma menor atividade. E isso implica, por exemplo, numa menor degradação de dopamina, norepinefrina. Então, pode acumular dopamina. Isso pode fazer com que a pessoa fique mais ansiosa, tenha crises de intolerâncias, ela acaba... E aí vamos colocar no balaio aí uma pessoa ainda que tem alteração na DORA2 e ela bebe café, então, vai ajudando ela tudo tem alteração isso no clock, ela é uma pessoa... E aí... Isso aumenta muito, né, doutor, o risco cardiovascular também dessa pessoa. Também, né, vai ter excesso de dopamina, de norepinefrina, vai ficar irritada. E aí ela toma pré-treino. Ansiosa, tudo isso. Aí quando você usa a CONT, a pessoa já tem essa tendência, porque ela tem essa variante genética que já leva uma maior lentidão da CONT. Aí você usa a curcumina, que vai diminuir mais ainda, tudo isso vai piorar. Então, a curcumina é ótima? Mas, como tudo, não é para todo mundo. E ela compete também com ferro, né, doutora? Às vezes eu pego pacientes também anêmicos, já peguei, mulheres até, mais gordinhas, aí com altas doses de cúrcuma, e aí tem muita interferência, então a gente tem que usar tudo com muita cautela, olhando tudo, porque às vezes uma coisa é boa para uma coisa, outra coisa atrapalha outra coisa. A gente tem que entender a demanda geral desse paciente. E eu falo que hoje a genética, para tudo, desde medicamento, o pessoal
para tudo a gente precisa olhar como que a gente metaboliza, como que a gente foi feito ali e as melhores escolhas. Eu falo que a questão da atividade física hoje, como que olhar o perfil genético, você otimiza a performance no treino. É uma coisa assim, fenomenal. A questão de tanto de lesões musculares, de escolher o melhor treino, às vezes a pessoa lesa muito, ela está fazendo um treino totalmente desfavorável para ela. O uso indiscriminado de pré-treino, né, doutor? Fale isso pra gente aí, Dudu, porque eu já recebi casos graves, pessoal, recebi um caso grave no meu consultório de uma moça nova, jovem. Ela já estava até com um grau de ansiedade, já estava até com um sintoma de parkinsonismo e afastada do trabalho. E ela tinha um desvio de autoimagem, assim, aí ela estava fazendo doideiras para emagrecer e chegou ao ponto de fazer injeção intramuscular de cafeína. E aí ela já estava afastada do trabalho, uma moça nova que tinha uma boa remuneração, assim, tinha um trabalho. E eu olhei para ela e falei, o que eu posso te oferecer é te conhecer mais. Porque se eu te conhecer, eu brinco que é andar de GPS. Se você me chamar para um lugar, eu não sei o caminho, a chance de eu errar é muito maior do que acertar. Então, num lugar que eu vou gastar 3 dias, eu posso gastar 3 horas. Vamos lá? Quando chegou o perfil genético da moça, eu falo que ela me marcou muito. Ela era contilenta, tinha CIP, alteração metabolizadora lenta, tinha alteração no ADORA2A, eu acho que ela tinha até da ECA também, doutor, tinha tudo. E ela era noturna, né? Tinha o cronotipo noturno. E com altas doses de cafeína. Então, aí a gente viu que o que ela estava sendo feito para ela, o protocolo, e o médico também, gente, não tem culpa, né, doutor? Porque desde que ele não leve em consideração a genética, a gente tem grande chance de errar, igual a gente estava falando aqui no começo. Muita chance. Muita chance. E aí eu escrevi uma carta, entrei em contato com o médico, Acabou, tiramos a cafeína, controlamos a questão do ciclo circadiano dela, aumentamos o cortisol de manhã que estava baixo, estava alto à noite. 3 meses. Resolveu o problema. Isso que você falou é extremamente importante. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em termos de suplementação com cafeína ou ingestão de café, realmente um dos ergogênicos mais fundamentados na literatura científica é a cafeína. Ele funciona. É muito interessante, sim. Só que é o seguinte, cafeína em excesso, para algumas pessoas, pode aumentar o risco de hipertensão, pode aumentar o risco de hipertensão e de infarto do miocárdio até 4 vezes. Por quê? Porque existem variantes genéticas do gene, que é o CYP1A2, que metaboliza a cafeína. Então, se você for um metabolizador lento, essa cafeína permanece por mais tempo no seu corpo, porque você demora mais para metabolizar, e acaba também levando ao efeito vasoconstritor. Então, teve um estudo, que é o Marco, que foi publicado em 2006, que mostrou que quem metabolizador lento para cafeína e consumir 4 xícaras de café, pode ter um risco 4 vezes maior de hipertensão. E enquanto o metabolizador rápido, aquele que tem variantes genéticas que fazem com que essa enzima seja mais eficiente, vai metabolizar mais rapidamente a cafeína, e no café, por exemplo, tem diversos outros compostos que são benéficos. Ótimo. Sim. Isso, né, à medida que aumentou o consumo de café, de xícaras de café, levou a uma diminuição do risco de hipertensão. Então, por exemplo, o indivíduo que consumia 3 xícaras, ele tinha um risco de 1, que é o risco normal, sim, baixando para 0,37. Né? Então, quase 70% de diminuição de risco de hipertensão. Mas, a partir de 4 xícaras, em torno de 400 miligramas, mesmo esses metabolizadores rápidos, eles começavam a ter um maior risco de hipertensão. Então, quando você olha o exame genético, você sabe que se eu for metabolizador lento, eu só posso consumir no máximo 200 miligramas de cafeína. Então, se eu suplementar para atividade física com uma dose maior que 200 miligramas, eu estarei aumentando o meu risco de hipertensão, eu estarei aumentando o meu risco de ansiedade. Se eu olhar para o ADORA2A, que é outro gene, eu fiz até um vídeo, acho que tem uns 2 dias, bem recente, em que eu falei do ADORA2A. O ADORA2A é um gene que codifica
o receptor de adenosina. Então, à medida que a gente vai gastando a nossa moeda de energia, que é o ATP, esse ATP vai perdendo fosfato e vai produzindo adenosina. Essa adenosina é captada por esse receptor, na DORA2A, e acaba levando aquela sensação de cansaço, de fadiga, e faz com que a gente durma também. Tá? E esse gene, ele também capta a cafeína. É por isso que quando a gente toma café ou suplementa com cafeína, a DORA2A vai captar essa cafeína, não vai captar a adenosina. Isso, durante um certo período de tempo, não é sempre, para sempre, vai levar a um menor cansaço, a uma maior produtividade. Ok? Só que existem variantes genéticas desse gene que, com o consumo de cafeína, vai fazer com que o indivíduo tenha um risco maior de ansiedade ou de comprometimento do sono. Aí você olha lá para outro gene, 5.2. Então eu falo assim, se eu quiser diminuir o meu risco de ansiedade, eu vou limitar o meu consumo a 200 miligramas. Mas eu sou metabolizador rápido. Então eu posso ingerir um pouco mais, 400 miligramas. Então eu vou ingerindo a quantidade de café que eu posso, porque a cafeína, o café tem benefícios. Sim. A própria cafeína, ela diminui o risco de Parkinson, tá? Mas até um certo ponto. E quem que dita esse ponto? Genética. Para alguns, 200 miligramas, para outros, 400 miligramas. E eu já peguei pacientes ingerindo 1,2 gramas. Então, não tem genética. E a pessoa fica sensível, né, doutor? Já ela... Aliás, sensível não, ela perde a sensibilidade. Eu falo porque aí quando você faz uma dieta de exclusão, você tira por um tempo. Esse organismo, você dá uma desintoxicada, aí que você volta, a pessoa vê o tanto que faz mal. Taquicardia. Então eu falo, gente, não basta dormir. Eu tenho que fazer as fases do sono, que as pessoas não sabem a importância do sono hoje. Então não adianta nada, se você não fizer as etapas do sono e esse sono não reparar, tudo que a gente está falando aqui vai cair por terra, a inflamação não vai cessar, eu vou continuar tendo todos esses riscos dessas doenças. Então eu falo, a pessoa tem que dormir, primeira coisa. E tem algumas pessoas, né, doutor, juntando todo esse balaio que a gente disse aí de gene, que elas são mais desfavoráveis a ter um sono de qualidade. E aí essas pessoas também precisam de um ajuste melhor. Eu falo, gente, que não existe nenhum suplemento ideal. Eu recebo muita pergunta na caixinha. Qual é o suplemento que é bom para todo mundo? Eu falo, nossa, se você descobrir, você me fala, porque nenhum. Porque até o famoso ômega 3, em excesso, que eu já peguei no consultório, ele pode subir o colesterol de pessoas, principalmente homens, né? Tem o fator de transcrição. Às vezes eu recebi um paciente e o colesterol dele não abaixava, ele já veio para mim com altas doses. Eu acho que estava quase 4 gramas de ômega. E aí, o que o doutor fez? Ele pôs a simvastatina no meio com altas doses de ômega e não abaixava. Aí, como eu falo para todo mundo, eu posso te oferecer o conhecimento sobre si. Vamos fazer o seu perfil genético? Batata. Chegou, pá. Aí, ajustamos tudo ali, expliquei para ele a questão do metabolismo de ômega 3, ajustamos, pronto. Então, isso que você está falando com o ômega 3 é bastante interessante. Tem um outro trabalho também, um trabalho antigo, clássico, que eles subagruparam homens e mulheres de acordo com o consumo de ômega 3, em torno de 4%, de 4% a 8% e acima de 8%. E analisaram uma variante genética do gene APOA1. Então, aquelas mulheres que eram portadoras do alelo G homozigose, quando elas consumiam 4% de ômega 3, elas tinham um aumento dos níveis de HDL em torno de 14%, 13%, 14%. Mas as portadoras do alelo A, com esse mesmo consumo de 4% de ômega 3, em vez de aumentar o HDL, diminuiu. Então, para elas, 4%, nem pensar. Elas só tiveram benefício quando consumiram acima de 8%. Aí elas tiveram aumento dos níveis de HDL de 13%. Mas aquelas pacientes que respondiam bem com 4%,
quando elas usaram 8%, não melhorou mais ainda a resposta. Pelo contrário, levou uma diminuição dos níveis de HDL. Então, para o uso de ômega 3 com o mesmo objetivo, que seria aumentar os níveis de HDL, para algumas mulheres, só foi verificado em mulheres, você precisa aumentar a dose. Para outras, você precisa diminuir. É isso que a genética traz. Então, muitas vezes você faz um tratamento, tem uma resposta totalmente contrária ao que você queria. Por quê? Por causa da genética. Então, mulheres portadoras do HLG não podem consumir o excesso de ômega 3. Precisa reduzir. Para outra, não, precisa aumentar. É muito legal. Pegando o gancho, a gente não pode deixar de falar aí dos análogos, né, doutor, do GLP-1, né, que estão em alta, é um baita do medicamento, só que as pessoas respondem de maneira diferente à medicação, tanto em efeitos colaterais quanto eficácia do uso da droga. E eu recebo muito no consultório, e até a Multigene, né, doutor, tem um painel. Eu queria que o senhor falasse isso pra gente aí dessa resposta, porque eu tenho pacientes que... e eu falo, gente, para de olhar a vizinha, porque a vizinha é diferente de você. Você nasceu de um jeito, a vizinha nasceu de outro. Ah, mas porque a fulana com uma dose semanal de 2,5 miligramas já perdeu não sei quanto, eu já tô na dose de 7, não faz efeito. Essa questão dos efeitos colaterais. Tudo isso é determinado pela genética. Fala um pouquinho pra gente, doutor. Então, essa é uma outra área que é o que a gente chama de farmacogenética, que ajuda a entender as nossas diferentes respostas dos medicamentos. Não é só entender a resposta, é ajustar a dose. Então, por exemplo, quando a gente pensa em termos de análogos de GLP-1, existem pessoas que são mais susceptíveis aos efeitos colaterais. A maior parte são efeitos colaterais gastrointestinais leves, a pessoa vai sentir enjoo, mal-estar, vai ter uma constipação, mas em alguns casos esses efeitos colaterais podem ser mais graves. Existem casos de pancreatite, e pancreatite aguda pode levar a óbito. Então, é necessário uma série de cuidados. Vamos usar lá, vamos, com acompanhamento adequado, que vai envolver não só o médico, porque é o médico que vai definir com você qual a melhor dose. E para definir qual a melhor dose e qual, muitas vezes, o melhor medicamento que pode ser utilizado para você, a genética tem um papel extremamente importante. Então, tem variantes genéticas do gene GLP-1, do receptor de GLP-1, que é exatamente o gene que codifica o receptor do GLP-1, que vai fazer com que alguns indivíduos tendo a ter uma maior dificuldade para perder peso. Tem expressão, né, do receptor, menos expressão. E ainda vão apresentar maior risco de efeitos colaterais. Então, por exemplo, a gente pensa em termos de tisepatida. Então, se começa com 2,5 miligramas, mas existem estudos que usaram 5, 10 e até 15 miligramas. E verificou que essa frequência desses efeitos colaterais aumentou de acordo com o aumento dessa dose. Então, se eu faço um exame genético, verifico que esse paciente é susceptível, para que eu vou expor o paciente a uma dose maior que vai aumentar esse risco desses efeitos colaterais? Eu não vou usar 15 miligramas, eu vou usar 5, vou usar 10, tá? Para reduzir esses efeitos colaterais. Porque, às vezes, esses efeitos colaterais, embora, digamos, sejam leves, eles podem ser tão incômodos para aquela pessoa que ela deixa de usar. E ela acaba perdendo esse possível benefício dos análogos de GLP-1. Então, você tem variante genética do gene GLP-1, do gene TCF7L2, do próprio FTO, do próprio MC4R. Então, quando a gente pensa em termos de uso dos análogos de GLP-1, ele é extremamente importante para quem é portador de variantes genéticas do gene MC4R. O gene MC4R, ele codifica o que a gente chama de receptor de melanocortina. Então, esse receptor capta essa melanocortina, né, bem grosseiramente. Os famintos. Eu tenho. Isso vai levar a um controle do apetite, vai melhorar a sensação de saciedade, a um maior gasto energético. Então, na realidade, tem uma ação que anti-ganho de peso. Mas existem variantes genéticas desse gene que levam a uma perda de função, quer dizer que não produz, então compromete tudo isso,
ou levam a uma menor expressão, produz menos. Então, essa resposta é comprometida. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas já nascem com dificuldade de controlar o apetite, com dificuldade de se sentir saciada e gastando menos energia. Tudo isso contribui para quê? Para ganho de peso, contribui para a obesidade. Na verdade, a gente fala do FTO, mas o MC4R é pior, eu acho até. Então, mas na realidade ele é o maior biomarcador genético de risco de obesidade, porque a criança já nasce com fome. Sim. Essa é a realidade. E os usos de análogo de DP1 têm sido fantásticos para esses indivíduos. Por quê? Porque vai melhorar a sensação de saciedade, vai melhorar o controle do apetite, vai levar a um maior gasto energético. Então, os estudos estão mostrando que a análise de LP1 para esses indivíduos portadores dessas variantes genéticas do MC4R é importantíssimo. Tem que usar. E tudo que é ruim pode piorar. Por exemplo, você pega, às vezes, também uma com alteração no receptor de dopamina. Vai juntando tudo isso. É que eu tô te falando. Então, às vezes você pega com um perfil genético que eu acho que seria muito responsável, porque a gente sabe também que não é acessível, apesar de ser uma ferramenta, graças a Deus que está cada vez mais acessível, ainda não é acessível para todo mundo. Mas eu acho que falta muita educação também para a maioria dos profissionais, né, da área, entender a importância desse menor risco quando eu uso uma ferramenta de precisão. Porque, igual o doutor falou, quando a gente pega um perfil genético, às vezes você fala assim, essa pessoa não vai conseguir. Vai conseguir, mas ela vai ter que ter um esforço que às vezes ela não vai conseguir. E igual a gente está vendo esse uso indiscriminado de pessoas que não têm necessidade, também que não querem o mínimo esforço e não têm uma reeducação alimentar ali, elas querem comer as mesmas porcarias industrializadas que comem, mas numa quantidade menor ali, só pensando em déficit calórico e perpetuando uma desbiose que a gente pega muito no consultório também, que não tem necessidade, essa pessoa precisa ser conscientizada, mas existem outras pessoas também que eu falo que o perfil genético ajudou a responder muita coisa para mim. Por isso que eu acredito, mudou a minha vida, que eu falo que se não mudar a sua vida, você não muda o outro. E quando eu fiz faculdade há muitos anos atrás, infelizmente eu ouvi de professores que falavam assim, quando você pegar uma pessoa com excesso de peso na sua frente, por mais que ele olhar para você e falar que ele não come muito, é mentira. Você faz cara de paisagem e é porque ele come muito. E aí, quando você pega um perfil genético com várias alterações, essa pessoa ela vai ter que... Às vezes a gente pega uma pessoa que a gente fala que é magro de ruim, ela vai ter que se estragar muito, porque tá tudo ali favorecendo aquele metabolismo. Agora outra, não tem nada favorável para ela, ela vai ter que fazer um esforço muito grande, e aí onde essas medicações são fenomenais. E aí quando eu ainda consigo associar isso a entender a dose, doutor, né, porque não é só se é bom para esse ou para aquele, e os efeitos colaterais também. Exatamente. Que a gente sabe hoje que o teste genético, ele mostra até se uma quimioterapia é eficiente ou não. Ele é eficiente para umas pessoas, para outras não. Remédios de depressão na parte neuro é maravilhoso. Assim, quando a gente consegue tudo olhar pela genética, eu falo que é um mundo diferente, né? Porque é maravilhoso. É uma outra luz, ilumina muito, ajuda muito o profissional a estabelecer realmente um tratamento personalizado que funcione para aquela pessoa. E é o que eu costumo dizer, né? Tudo que o seu paciente quer é que funcione, só. E às vezes evita tanto, bate a cabeça daqui, faz tratamento ali, Exatamente. faz dali, usa medicação errada e, assim, é bem complexo. Doutor, no painel genético também, que a gente pode ficar aqui uma semana, né, doutor, ou até mais, falando de todos os benefícios que se tem. Lembrando, eu quero falar mais uma vez que tudo isso que a gente está falando é prevenção, porque uma vez que eu tomo atitudes das quais eu fui feita para isso, todo o cenário muda. Por mais que às vezes eu vou ter que ter mais controle em algumas áreas e outras não, mas faz a diferença, né, doutor? Saber o caminho que eu estou indo. Dentre outras ferramentas muito interessantes
do perfil genético, que eu acho que hoje o mundo está muito louco, as pessoas, nós estamos sendo muito estimulados, né? A gente não está sabendo a hora de parar. Uma coisa que o senhor falou aí desse cortisol que está alto o tempo todo como um fator estressante, que eu falo que eu li um livro que fala: as células ouvem, né, os nossos pensamentos, porque não adianta nada também eu ter o melhor suplemento, a melhor dieta, se o meu estresse, meu mental, emocional e espiritual estiver comprometido. Porque ali, né? E eu gosto muito da questão do painel nutrigenético, que a gente consegue ver as variantes relacionadas ao Alzheimer, também de prevenção. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Olha, eu vejo uma contribuição muito grande quando a gente pensa em termos de doença de Alzheimer. Quando a gente pensa em termos de doença de Alzheimer, tem 2 grupos principais. Aquele com uma manifestação precoce, então você vê algumas pessoas manifestando doença de Alzheimer, às vezes com 30 anos, de 30 a 60 anos de idade. Nós chamamos esses casos de Alzheimer precoce. Nesses casos, a influência genética é muito grande, é de quase 100%. Então, existem variantes genéticas de 3 genes, principalmente, que é o gene APP, PC1 e PC2, que a penetrância, quer dizer, o percentual de pessoas que têm aquela área de risco e manifesta a doença, é de 100%. APP 100%, PC1 100% e o PC2 95%. Nossa, tá? é muito... Então, são sentenças genéticas. E, felizmente, respondem por uma minoria dos casos, de 2% a, no máximo, 8% dos casos. Mas os outros 92% a 98% dos casos de doença de Alzheimer estão associados com fatores genéticos que levam a uma maior suscetibilidade, interagindo com fatores ambientais. Então, muitas vezes eu digo que a gente está tão preocupado com a cura da doença de Alzheimer, mas ela já existe. O nome é estilo de vida saudável, principalmente para prevenir doença de Alzheimer. Então, quando você pensa nesse tipo de doença de Alzheimer que se manifesta a partir dos 65 anos de idade, nós chamamos de manifestação tardia. É o Alzheimer tardio, que você pode subagrupar em 6 subgrupos diferentes. E aí a genética é mais importante ainda. Porque para o APP, PC1, PC2, a genética é importante. É uma sentença nesses casos. Mas vocês podem ver que tem gente que manifesta com 30 anos, outros com 60. Então, mesmo nesses casos, o estilo de vida é importante. Porque em vez de você manifestar com 30, se você tiver um estilo de vida saudável, se você entender esses fatores genéticos, você pode adiar o máximo possível. E eu aposto com vocês que a cura está chegando. A cura, ou pelo menos a reversão, e cada vez mais uma prevenção realmente eficiente. Eu acredito muito nisso. Então, quanto mais a gente adiar, mesmo nesses pacientes, melhor. Mas voltando no tardio, que você tem 6 subgrupos. Tem um subgrupo que é inflamatório, que tem uma forte influência do principal biomarcador genético de doença de Alzheimer, que é o LALE4 do gene ApoE. O gene ApoE ele tem diversas funções. Ele codifica a poliproteína E, que vai atuar controlando um processo inflamatório, neuroinflamatório principalmente, atua na resposta antioxidante e tem também, entre várias funções, a função de ajudar a tirar as placas beta-amiloides, que estão associadas à doença de Alzheimer. Uhum. Então, se você tem um mecanismo de defesa que retira essas placas, você vai ter uma menor perda neuronal, vai diminuir o seu risco de doença de Alzheimer. Só que esse alelo E4 é o que a gente chama de alelo não funcional. Quer dizer que ele não produz uma poliproteína E que exerça a função dela. Então, esse mecanismo de defesa, tanto com relação ao processo inflamatório, quanto à resposta antioxidante e a retirada dessas placas beta-amiloide, é comprometido. Então, isso acaba facilitando esse acúmulo de placas beta-amiloide, tá? E isso tem sido associado, é um biomarcador de doença de Alzheimer. Então, não é à toa que é o principal fator genético de risco de doença de Alzheimer. Tanto é que indivíduos que apresentam um alelo de risco, ele tem um risco 2 vezes maior, no mínimo,
desenvolver doença de Alzheimer. Se tiver os 2 alelos, o risco chega a 15 vezes maior. Às vezes fala 17 também, né? Varia do mas estudo. É bastante, né, doutor? É muita coisa que eu falo aqui. É tão relevante que ano passado, em 2024, saíram 2 estudos querendo classificar os portadores desses 2 alelos E4 como um novo grupo de doença de Alzheimer. Porque alguns estudos mostram que quem é portador desse alelo E4 pode ter um risco até 95% maior. Tá? Mas eu discordo. Por quê? Porque esse alelo E4 está associado com um processo inflamatório, com maior risco no processo neuroinflamatório. Então, o que eu tenho que fazer? Estudar esses outros genes, como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina beta, interleucina 10, que são genes importantes para essa resposta inflamatória. Para quê? Para ajustar essa resposta inflamatória. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Como é que eu vou fazer esse ajuste? Se eu tenho variante genética da interleucina 6 que fazem com que eu apresente um maior processo inflamatório quando eu consumo gordura em excesso, eu vou limitar o meu consumo de gordura para inflamar menos, para o meu cérebro. A resposta antioxidante também desse paciente, que eu acho assim, eu falo que o painel detox para mim é maravilhoso, porque se entender a detoxificação do paciente hoje, doutor, eu acho que indiretamente é a chave para a prevenção de câncer, porque as pessoas estão intoxicadas, porque pelos hábitos, por várias coisas. Eu tenho o hábito de pedir exames bioquímicos de metais pesados, eu pego, doutor, pacientes com alumínio de 40 no consultório, E aí você pega, às vezes, a placa, o perfil dessa pessoa, essa pessoa tem deleção em glutationa, em tudo, que você fala comum. Assim, que é muito comum. E essa pessoa precisa ter um suporte detoxificante, porque aí isso também vai ser a base. O que está gerando essa inflamação e está perpetuando? Com perfil certeza. Antioxidante. Tanto é que no Alzheimer tem um subgrupo, né, um desses 6, é exatamente o subgrupo tóxico, que está muito associado com um comprometimento desse processo de detoxificação, que leva a acúmulo dessas toxinas no nosso corpo, que leva um processo inflamatório tóxico. Exatamente. Gente, medidas simples. As pessoas hoje consomem muito plástico, né, doutor? É muito excesso de alumínio, tanto em panela. Então, assim, quando a pessoa tem condições, não é besteira. Essa pessoa precisa ser orientada nesse menor consumo de metais pesados, porque para ela o bicho pega ali. Então, essa pessoa precisa orientar e às vezes fala, nossa, o que eu vou fazer? Hábitos do dia a dia que parecem inofensivos, que não são. Igual eu disse, vão ser diferentes para cada pessoa. Algumas pessoas vão ter que se estragar muito, porque está tudo favorecendo, né, doutora? Ela tem uma resposta antioxidante maravilhosa, ela tem um perfil inflamatório controlado, outras não. Então, se eu pego a mesma pessoa e exponho a mesma condição, uma vai dar ruim e a outra nem tanto. Então, por exemplo, a gente fala de exposição ao alumínio, né? Está associado com esse subtipo tóxico. Os estudos estão mostrando que esse consumo daquele café da máquina expresso com aquelas cápsulas de alumínio está contribuindo fora para o aumento de risco de várias doenças, até mesmo com relação ao risco de doenças de Alzheimer. O consumo, o excesso de alumínio é um fator de risco para aumento de doença de Alzheimer. Está comprovado. Mais ainda em quem for portador de variantes genéticas desses genes, como o GSTM1, GSTT1, GSTP1, da resposta antioxidante. Tantas pessoas, né, doutor, com disfunções hormonais por conta de um detox ruim, pessoas intoxicadas, né, que tem essa questão desses, o senhor pode falar até melhor do que eu, de fazendo até menopausa precoce, estão extremamente intoxicadas e são disruptores endócrinos, que a gente sabe. Então, existem vários disruptores endócrinos. Existem muitos ativos químicos presentes na maquiagem, né? Que não é só o que eu ingiro, é o que eu passo, o que eu inalo, o que eu como. Tudo isso vai entrar. Perfumes. Então, o que não faltam são disruptores endócrinos. Nós podemos nos expor diariamente sem saber. O que você faz quando você acorda?
você lava o rosto, você escova o dente, as mulheres vão fazer uma maquiagem, a gente vai passar um perfume. Se você não... Escovar o dente. Exatamente. Se você não souber a procedência desse perfume, às vezes você compra um perfume sem procedência, rico em metais pesados. Maquiagem, cremes, hidratantes. Exatamente. É um tal de fazer marmita no plástico e pegar a comida quente, colocar, que eu vi Bisfenol, que é péssimo. O bisfenol, ele aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de câncer, de obesidade. Então, e muitos plásticos que você coloca no micro-ondas vão produzir bisfenol. Sabe aquele copinho de plástico que você chega, coloca o café? Quando você está colocando isoporzinho, café... aquele isoporzinho... naquele copinho plástico, você está o quê? Levando a uma produção desse bisfenol e está ingerindo todo dia. Quanto mais você fizer isso por dia, maior a sua exposição. E isso é acumulativo, né? Com o tempo vai chegar num ponto que, por melhor que seja a sua genética, ela não vai dar conta. Não vai dar conta. Pegando, doutor, agora, a gente está chegando, infelizmente, no finalzinho do nosso podcast. Nós acabamos, né? Saímos do mês de outubro, que é o mês de conscientização do câncer de mama. E a gente sabe da influência genética no câncer, mas mais ainda essa influência indireta, como eu disse, e essa questão que nós entramos desses poluentes, desse perfil detox e inflamatório, a meu ver, é um dos maiores contribuidores para essa geração do câncer. E fala um pouquinho para a gente da questão do câncer de mama, da relação da genética diretamente, indiretamente com o câncer de mama. Quando a gente pensa em termos de genética do câncer de mama, a gente foi muito impactado pela Angelina Jolie. Por quê? A Angelina Jolie já tinha um histórico de 6 membros da família dela que tinham morrido de câncer de mama, de endométrio, e ela resolveu tirar tanto a mama quanto o ovário. Por quê? Porque ela era portadora de variantes genéticas de 2 genes, na verdade, BRCA1 e BRCA2. Quando a mulher ela herda uma variante genética do BRCA1, ela pode ter um risco até 78% maior de vir a desenvolver câncer de mama até os 70 anos de idade. Do BRCA2 pode chegar a uns 48%, 58%, ok? Mas é o seguinte, esses genes, eles atuam exatamente como parte de mecanismos de defesa. Então, eles atuam no que a gente chama de reparo do DNA para evitar que ocorram mutações e alterações epigenéticas que favoreçam o câncer. E quando ela herda uma variante genética que faz com que essa função seja perdida, ela está perdendo um mecanismo de defesa. Então, leva um risco maior de câncer de mama, leva um risco maior de câncer de ovário. Então, por exemplo, quando a gente pensa em termos de câncer de ovário, o risco de uma mulher que não tem essas variantes genéticas é de 1 a 2% ao longo da vida, ali em torno de 50 anos de idade, ela apresentar câncer de ovário. Se ela for portadora dessas variantes genéticas, esse risco chega a 54%. Vai apresentar maior risco de... Só pegando um gancho para o senhor continuar, para a gente não fechar se o senhor puder associar para a gente os receptores alfa e beta também de estrogênio e associar com esses aí, que é algo que a gente vê na prática clínica, dessa relação que o senhor está falando dos BRCI, a influência somada a esses receptores e essa questão da reposição hormonal também associada a isso. Então, o que acontece? Os estrógenos eles têm diversas funções no nosso corpo, inclusive controlam a proliferação celular. Então, por exemplo, com relação ao alfa, quando ele capta mais estrógenos, ele acaba levando a maior proliferação celular. Isso acaba contribuindo para o câncer. Então, se você tem disruptores endócrinos que desregulam esse metabolismo de estrógenos, você pode ter um aumento dos níveis de estrógenos, uma diminuição dos níveis de progesterona, você pode ter uma predominância estrogênica. Então, essa proliferação celular descontrolada favorece o aumento de risco não só de câncer de mama, como de ovário, de outros tipos de câncer também. Tá? E lembrando que isso está associado com a conversão, por exemplo,
quando a gente pensa em termos de metabolismo de estrógeno, a conversão da estrona, que é um tipo de estrógeno, em metabólitos para serem eliminados do nosso corpo, só que alguns desses metabólitos eles podem ser carcinogênicos. Então você tem, por exemplo, a estrona, que quando sofre a ação da enzima CYP1B1, vai produzir a 4-hidroxistrona, que é carcinogênica. Ela reage com o DNA, lesa o DNA. Essa lesão pode levar a mutações e alterações epigenéticas que vão aumentar o risco de câncer de mama, do câncer de endométrio, de câncer de próstata também. Pode potencializar aí também aí os e vai levar a aumento de risco de uma maior proliferação solar. Pode fazer com que essa evolução do câncer ela seja acelerada. Tá? Mas o senhor é a favor de reposição hormonal nesses casos? O que o senhor... Eu acho que cada caso é um caso. O que eu acho, no meu modo de ver, é que uma modulação hormonal bem feita, todos nós deveríamos fazer. Então, o que acontece? Eu tenho variantes genéticas, por exemplo, desse gene CYP1B1, que vão fazer com que essa enzima seja mais eficiente. Então, ela vai converter mais estrona em 4-hidroxistrona. Tá? E isso vai aumentar o meu risco de câncer. Mas eu posso usar indotriscabinol, DIN, tá? Para modular a expressão desse CYP1B1 para produzir menos 4-hidroxistrona. E eu posso usar exames de metabolômica para analisar esses níveis. Eu posso analisar os níveis de 4-hidroxistrona, eu posso analisar os níveis de 2-hidroxistrona, que é um metabólito oriundo da ação de uma outra enzima, que é a CYP1A1, sobre essa mesma estrona, só que a 2-hidroxistrona ela não é carcinogênica. Tá? Então, o que acontece? Eu posso usar o exame de metabolômica para verificar o quanto que está sendo produzido para não aumentar o risco de desenvolvimento de câncer nessa paciente. Isso é possível. E existem estudos que mostram que níveis ajustados de estrógenos, de testosterona, eles não vão aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. Pelo contrário, vão diminuir. A questão não é fácil fazer essa modulação de maneira bem feita, de maneira eficiente. Porque muitas vezes você não enxerga. Eu não tenho noção de genética, eu não vou dar uma olhada nessas variantes genéticas. Então, eu vou usar um pouco mais de estrógeno ou de qualquer outro hormônio e vou produzir mais metabólitos carcinogênicos. E eu nem faço ideia de que eu posso... O intestino contribui muito, né, doutor, para esse estroboloma. Eu falo que tudo, né? E aí esse intestino também, dependendo de como ele está ali, ele vai... A pessoa às vezes está acima do peso, a aromatase está... E aí junta a genética. Vai juntando tudo. O exame que o doutor falou aqui, gente, de metabolômica, é quando a gente ainda vai personalizar mais ainda o tratamento, né, doutor? Fala pra gente, o que é exame de metabolômica? Então, é um exame que analisa os níveis de vários metabólitos. Nós temos aí, descritos na literatura, 300 metabólitos que estão associados com maior ou menor risco de doenças. E muitas vezes, devido à presença de alguns metabólitos, você pode predizer o risco de desenvolvimento, por exemplo, de algum tipo de câncer 10 anos antes. Então, começa a ter alterações metabólicas. Por exemplo, você começa a ver que seu paciente está tendo aumento dos níveis de 4-hidroxistrona. Ele não desenvolveu câncer de mama ainda. Você pode ver isso 10 anos antes. O que você vai fazer? Você vai trabalhar para ajustar esses níveis. Vai dar uma olhada nesse metabolismo de estrógeno, vai usar indotriscabinol, DIN, vai dar uma olhada numa outra enzima, que é a CONT, que a CONT, ela, além de atuar ali nos neurotransmissores, como dopamina, norepinefrina, ela também inativa esses metabólitos carcinogênicos. E se você for portador de variantes genéticas que levam a menor atividade da CONT, você vai inativar menos. Consequentemente, o seu risco de desenvolver câncer de mama, endométrio, próstata também vai ser aumentado. Então, o que eu tenho que fazer? Esse indivíduo é portador dessa CONT lenta. Eu preciso de magnésio, preciso de um bom aporte de B6. Para quê? Para melhorar essa função, para inativar mais, isso vai diminuir o risco de desenvolvimento de câncer do paciente. Então, você vai usando todas essas informações. Aí, eu quero saber se está funcionando.
eu dou uma olhada no exame de metabolômica. Eu fiz essa intervenção baseado na genética e consegui reduzir. Não está funcionando. Então, peraí, por que não está funcionando? Eu preciso aumentar a dose de D3-carbinol, de DIN, de ômega 3, preciso controlar o processo inflamatório, porque se você está inflamado, pode ser porque você está obeso, você vai fazer com que seja produzido mais CYP1B1 ainda. Então, vai aumentar os níveis de 4-hidroxistrona. Então, só olhar o DIN, só olhar o D3-carbinol, ômega 3, pode não ser suficiente. Eu tenho que ajustar o processo inflamatório também. Então, eu vou, de posse dessas informações, ajustando até ter os níveis, digamos, normais. Porque todo mundo vai produzir 4-hidroxistrona, todo mundo vai produzir esse metabólico castrogênico. Eu só não posso produzir mais. Tá? Então, eu ajusto, olho o exame de metabolômica, tá tudo certinho, beleza, tá funcionando. Gente, exame de metabolômica para vocês terem uma ideia, exame bioquímico. Quando eu vou lá no laboratório e tiro, né, tiro o sangue e faço o exame de sangue. Aquilo ali é o que eu tenho disponível para ser usado. Quando o doutor fala de exame de metabolômica, é o que realmente foi usado pela célula, o que já foi metabolizado, já foi usado, que é diferente, que muitas das vezes o fato de eu ter, né, a gente vê muito isso até na famosa B12. A gente às vezes pega paciente com a B12 alta no sangue, eu tenho a disponibilidade, agora se a célula vai aproveitar aquilo ali, já é diferente. Então, no exame de metabolômica, pelas excreções hoje, o mais usado pela urina, a gente consegue ver o aproveitamento da célula e a gente vê o melhor dos mundos, porque eu fico sem medo nenhum. Porque quando eu não tenho metabolômica e eu me guio também só pelo exame de sangue, a gente fica com medo, até principalmente a B12, por ser uma vitamina de reserva hepática, eu não posso ficar, não devo. Aí eu pego e já tá alto ali. E aí você vê até que o teu paciente tem ali vias de metilação alterada, enfim, você fala, mas não vou não. Aí às vezes você pega um de metabolômica, você fala, outra visão. Você dá uma outra visão. O que acontece? Você vai dosar ali vitamina B12, aí tá baixo, tá? Aí você suplementa, aumenta os níveis de vitamina B12. Tudo bem, mas o mais importante é o quê? Controlar os sintomas. Você vê que não mudou nada. Então, por que não mudou nada? Porque essa vitamina B12 não está chegando onde precisa, que são nas células. Então, se não chegar nas células e não for utilizada adequadamente, não adianta nada você suplementar. Essa é a realidade. Sim. Aí você pode usar as duas ferramentas, a genética e a metabolômica. Então, por exemplo, existem variantes genéticas do gene TCN2 que codificam um transportador de vitamina B12. Uhum. Se você tiver variantes genéticas que dificultam essa interação com a vitamina B12 desse transportador, você pode ter níveis altíssimos de vitamina B12, mas ela não está sendo adequadamente transportada e entrega às células. Então, acaba não exercendo a função dela. Aí, quando você faz o exame de metabolômica, que você analisa os níveis de ácido metilmalônico e você vê que esses níveis estão altos, se eles estão altos, significa que a célula não está utilizando adequadamente a vitamina B12. Então, você suplementou e continua com os mesmos sintomas. Por quê? Aí você dá uma olhada na genética. Tudo bem, aumentou. Por quê? Essa é a próxima pergunta que você vai fazer. Pode ser por causa de fatores genéticos. Se for portador dessa variante genética do TCN2, pode ser interessante que você suplemente com hidroxicobalamina. Por quê? Porque a hidroxicobalamina ela vai aderir mais a esse transportador. Aderindo mais, ela vai ser melhor transportada e mais vitamina B12 vai ser entregue. Aí você suplementa com hidroxicobalamina, ela vai chegar nas células, vai ser utilizada. O que vai acontecer com esses níveis de ácido metilmalônico? Vão diminuir. Aí você fala, funcionou. Tudo bem. Qual o melhor tipo de vitamina B12? Tem variantes genéticas do gene MTHFR, MTR, MTRR, que vão precisar de uma suplementação com metilcobalamina. Tá? Tem variantes genéticas do gene MUT, que estão associadas com os níveis de adenosil coenzima. Então, em vez de suplementar com hidroxicobalamina, com metilcobalamina, para esse paciente é melhor utilizar adenosilcobalamina. Ou você pode utilizar um mix
Porque às vezes a pessoa tem variante genética do TCN2, do MTHFR, que é muito comum, do MTR, do MUT. Aí você faz um mix de vitamina B12 e controla lá através dos níveis de ácido metilmalônico. E a clínica também. Como é que estão os sintomas? Sim. Então, funcionou. Melhorou a eficiência mitocondrial do seu paciente? Melhorou porque você forneceu adenosylcobalamina. Então, você vai juntando essas ferramentas para realmente montar um tratamento de precisão. Você entende o que está acontecendo? Opa, É lindo, vou né, mexer gente? aqui, ó. Poxa, E funciona, que funciona. que é o melhor, né? Que é o melhor. E É aqui- muito lindo, né? Quando a gente olha a pessoa com nome, sobrenome, CPF, identidade, faz tudo voltado para ela. Eu queria agradecer. Foi muito bacana. Eu espero ter a honra de tê-lo mais vezes aqui no nosso podcast. Será um prazer, vamos marcar. Eu queria que o senhor falasse que o senhor é um grande contribuidor aí da ciência no Brasil que a gente tem. Falasse para o pessoal a sua rede social, o pessoal de seguir, tem muita informação bacana. Eu queria agradecer novamente a contribuição e queria que o senhor deixasse para a gente um recado aí no final aí para o pessoal aí que está assistindo o nosso podcast. Bem, com relação às redes sociais, no Instagram é Dr. Marcelo Sadi. Tenho também na Multigênica, a gente publica muitos posts relevantes para a saúde de uma maneira geral. No Facebook é Marcelo Ladeira. E com relação ao recado, bem, se você quer prevenir doenças, quer evitar, por exemplo, doenças de Alzheimer, porque a gente fala muitas vezes que eu não quero saber o risco. Mas quanto antes você trabalha em prevenção, eu acho que essas ferramentas são excelentes, principalmente para isso, para prevenção melhor. Todo mundo que teve um parente com câncer ou com doença de Alzheimer sabe o quanto isso é doloroso, o quanto isso é sofrido. E a genética, associada a essas outras ferramentas, são imprescindíveis para você prevenir isso, para evitar esse sofrimento, né? Sem falar que isso vai te mostrar qual o seu estilo de vida. A genética, ela não é destino. Em aproximadamente 90% dos casos, isso é verdade. Eu falei para vocês da doença de Alzheimer, que em alguns casos é genética mesmo. Mas o restante é a interação da genética, da suscetibilidade genética com fatores ambientais. Se eu sei que eu não posso usar jejum intermitente porque vai aumentar o meu nível de cortisol, eu não vou usar. Se eu sei que eu posso ser mais sensível ao consumo de gordura, eu vou diminuir esse consumo. Se eu sei que em vez de precisar de 150 minutos para ter um bom resultado para a minha saúde, eu preciso de 300 minutos, eu vou ter que fazer 300 minutos por semana. É isso que a genética te mostra. Te mostra ao que você é susceptível, aquilo que você deve evitar e aquilo que você precisa fazer, muitas vezes a mais do que a maioria das pessoas, porque é o que você é. Isso, com certeza, vai te ajudar muito a prevenir qualquer doença e, se infelizmente você desenvolver essa doença, vai te ajudar muito no tratamento. Vai te ajudar muito nesse processo de cura. É para isso que serve a genética. Primeiro, para evitar. Se não der, vamos otimizar esse tratamento. E você é diferente, você é único. E a genética te mostra exatamente isso. Então, hoje, a genética é uma ferramenta imprescindível para qualquer tratamento, seja de prevenção ou na busca da cura. Muito obrigado, doutor. É isso aí, pessoal. Queria agradecer e quero que vocês fiquem ligados também ao nosso próximo episódio do iNutriCast.